Olá a todos, meu nome é Leonardo e, bom, esse vai ser meu primeiro, na verdade não é o primeiro, mas a- já é uma ideia que eu já tinha publicado alguns vídeos em português e agora eu vou tentar fazer isso ficar mais sério e a minha ideia é começar a compartilhar mais conteúdos de anatomia clínica aqui com vocês e eu espero que vocês possam tirar algum proveito desse conteúdo. Eu não vou estar escrevendo muito, provavelmente eu vou pegar as ilustrações prontas que eu já vou fazer para o meu canal em inglês. Mas sem mais delongas, o que eu quero falar hoje é sobre a vista anterior do tronco encefálico. E não sei se vocês já ouviram falar do tronco encefálico, né? Mas o tronco encefálico ele é composto pela medula oblongata, né? A ponte e o mesencéfalo. De baixo para cima, tá, gente? Isso é importante ter em mente. De baixo para cima. Medula oblongata, ponte e mesencéfalo. E, e ele é contínuo, acima com a base do cérebro e abaixo com a medula espinhal. Mais ou menos ao nível do forame magno. Geralmente, não ao nível do forame magno. E a gente tem aqui um grupo de nervos cranianos, tá? E esses nervos cranianos são muito importantes para um entendimento das funções motoras e sensórias a nível superior e também um pouco inferior. Bom, agora o tronco encefálico, vamos lá. O tronco encefálico ele é uma estrutura que ela é considerada essencial para o sistema nervoso, como qualquer outra parte do corpo humano, você já deve ter uma ideia que não existem estruturas que estão lá aleatoriamente. E elas estão por uma razão. E elas estão localizadas em tal área por por uma razão e para um objetivo específico. E elas são protegidas também por um objetivo específico dependendo do grau de relevância que elas têm. E isso é a beleza que faz parte do corpo humano, né? A beleza do estudo da anatomia. Agora, eu estava falando que o tronco encefálico, que eu estava falando que ele é uma estrutura essencial para o sistema nervoso, né? Porque ele vai conectar o cérebro ao bulbo raquidiano, né? E ele vai desempenhar um papel fundamental no controle das funções vitais. E aí você pode se perguntar, puxa, quais são essas funções vitais? E aí eu vou dizer, as funções são respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, consciência e controle sensorial e motor. Tá? Tem outras funções que eu vou estar trazendo mais à frente, mas vamos manter essas informações de agora, porque do contrário vai ser muito, a gente diz overwhelmed, né? Vai ser muito estressante, né? Ter muita informação. Bom, e o tronco encefálico, como eu disse, ele é dividido em três partes, né? A medula oblongata, ela é localizada na parte mais inferior do tronco encefálico. E ela é contínua com a medula espinhal. E aqui você vai observar que existem centros vitais que vão controlar a respiração, a função cardiovascular e os reflexos como deglutição e vômito. Muitos dos nervos cranianos, né, muitos dos nervos cranianos se originam aqui, incluindo o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. A respeito dos nervos cranianos, fica aqui nessa live, fica aqui nesse vídeo, nessa live, que eu já vou explicar sobre eles, tá? Não vou explicar tão a fundo, mas vou explicar, dar uma visão geral para vocês entenderem. E desculpa que eu tô passando a mão toda hora aqui, parece que tá tirando do foco. Vou tentar me controlar um pouquinho mais com a minha mão aqui. Bom, a ponte, ela é situada acima da medula oblongata e ela vai estar envolvida no controle do sono, respiração e movimentos faciais. Já os nervos cranianos que se originam na ponte, estão. Aqui a gente pode incluir o trigêmeo e o abducente, tá? Agora, o mesencéfalo, né? O mesencéfalo é essa estrutura aqui, né, localizada acima da ponte. E o mesencéfalo ele tem um papel importante no processamento visual e auditivo, e também no controle motor e estado de alerta. Vou de novo, vou ir mais a fundo nesses tópicos mais à frente. Os nervos cranianos que vão se originar aqui,
eles são o oculomotor e o troclear, tá? Agora, a respeito dos nervos cranianos. Bom, eu vou começar pelo nervo óptico, tá? O nervo óptico, ele é um nervo que conduz informações visuais da retina até o cérebro e tecnicamente não é um nervo craniano verdadeiro, né? Mas é frequentemente incluído pela a proximidade que tem. Agora, a gente tem o trato óptico, né? Trato óptico aqui. E esse aqui é uma continuação do nervo óptico, que leva sinais visuais ao tálamo e ao córtex visual. E aí aqui a gente tem o nervo oculomotor, tá? O nervo oculomotor. O nervo oculomotor, ele vai controlar a maioria dos movimentos oculares e a constrição da pupila. E geralmente lesões aqui elas causam ptose, que é a queda da pálpebra, e às vezes até mesmo a diplopia, que seria a visão dupla, ou até mesmo a dilatação pupilar. Aí a gente tem também aqui o nervo troclear, né? O nervo troclear que está aqui. E o nervo troclear, gente, ele vai inervar o músculo oblíquo superior do olho e vai controlar principalmente os movimentos para baixo e para dentro. Lesões aqui geralmente causam diplopia vertical. E eu vou estar explicando sobre, contextualizando um pouco essa parte clínica em vídeos futuros. Vamos lá, esse aqui é o meu primeiro vídeo em português, eu acho, eu não lembro agora se, bom, até o momento de eu acessar de novo o meu canal em português, esse aqui é o meu primeiro vídeo em português, tá, gente? Considerem esse como o primeiro. Eu vou botar em ordem, tá? Então vamos lá. Eu estava falando sobre o nervo troclear, né? Estava falando sobre o nervo troclear, que é esse nervo aqui. Aí a gente tem o nervo trigêmeo. Pô, nervo trigêmeo. Dentistas aí conhecem bastante o nervo trigêmeo, né? Então esse nervo aqui ele é responsável pela sensibilidade da face, da face, desculpe. E, e também pelo movimento dos músculos da mastigação. E ele tem uma divisão que não está ilustrada aqui, mas se vocês darem uma pesquisada aí nos meus vídeos no TikTok, vocês vão achar algumas imagens alguns desenhos que eu fiz do nervo trigêmeo, tá? E das diferentes partes do nervo trigêmeo. Eu recomendo vocês darem uma olhada, tá? Porque ele é dividido em 3 partes, tá? Tem 3 ramos: o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Se você for ver por ordem, seria o oftálmico, que vai pegar essa parte mais do olho, o maxilar, que vai pegar essa parte mais da mandíbula até o nariz, e aí a gente tem o mandibular, tá? Que pega a parte da mandíbula, que é a parte mais móvel da face. E aí a gente tem lesões que podem ocorrer e afetar esse nervo, né? E causando dormência facial e até mesmo neuralgia trigêmea, que seria uma dor facial intensa. Dor facial intensa causada por nervo trigêmeo. Não tem nome intenso aí aleatoriamente, tá, gente? É intenso mesmo. Você já teve alguma dor no nervo trigêmeo? Ou alguma dor na área da face para compartilhar aí com a gente? Para compartilhar o quanto intenso pode ser? Compartilhe aí nos comentários. Vamos lá. A gente tem daí o nervo abducente, gente. O nervo abducente aqui, ó. E o nervo abducente, ele controla o movimento lateral do olho. E ele vai inervar principalmente o músculo reto lateral. Lesões aqui podem causar diplopia horizontal, que é uma visão dupla lateral. De novo, a respeito das visões, quando eu abordar cada um dos nervos e as específicas lesões que podem ocorrer, que são documentadas, aí vocês vão ter uma ideia. Esse canal, gente, é um canal que vai ir a fundo na parte de anatomia clínica e anatomia funcional. Super recomendo. Se você não tem, se você está interessado em anatomia, você trabalha com massagem, você trabalha com acupuntura, você é um artista, bom, aqui é um lugar que você vai ler bastante coisa, vai estudar bastante coisa. Eu recomendo, né, como criador desse canal, que vocês acessem esse canal e me sigam. Agora, vamos lá.
Nervo facial, gente, o nervo facial, tá? O nervo facial, aqui, ó, tá? O nervo facial, ele vai controlar os músculos da expressão facial e a sensação gustativa, geralmente nos 2/3 anterior da língua. Lesões nesse nervo geralmente levam à paralisia facial, como na paralisia de Bell. Aí a gente tem o nervo vestíbulo coclear, ok? Nervo vestíbulo coclear. Aqui eu escrevi vestibular nerve, vestibular cochlear nerve, ok? O nervo vestíbulo coclear. Ele é dividido em componente vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, e o coclear, que é responsável pela audição. Isso aí vai ficar mais claro para vocês quando eu falar sobre este nervo e a relação com a região do vestíbulo e a cóclea. Now, desculpa, já ia baixar o inglês aqui, gente. Bom, vamos lá. Lesões nesse nervo. O que pode acontecer no caso de uma lesão no nervo vestíbulo coclear? Vertigem, perda auditiva, até mesmo zumbido. O zumbido, que também é conhecido como tinnitus, tá? Bom, aí a gente vai pro nervo glossofaríngeo, gente. O nervo glossofaríngeo aqui eu fiz uma ilustração, não sei se ficou muito claro para vocês, eu espero que tenha ficado. O nervo glossofaríngeo aqui, ele é dividido num... Ele, na verdade ele não é dividido, na verdade ele participa da sensação gustativa no terço posterior da língua. E também vai ter uma função na deglutição e também algumas funções autônomas. Lesões nesse nervo geralmente afetam a deglutição e o paladar. Bom, aí vamos para o nervo vago. Olha aqui o nervo vago, gente. O nervo vago é o principal nervo parasimpático, né? Porque ele vai estar inervando órgãos como coração, pulmões e o trato digestivo, tá? Ele também vai regular batimentos cardíacos, a digestão, o movimento das cordas vocais. E lesões aqui podem causar disfagia, que é a dificuldade para engolir, ou até mesmo a voz rouca, né? Como é que tá minha voz aí hoje, gente? Como é que tá minha voz? Acho que tá bem, né? Bom, vamos lá. O próximo nervo acessório. Nervo acessório aqui, gente. Não, eu recomendo quando vocês forem fazer o estudo de vocês, isso eu tive que fazer para minha prova aqui de anatomia clínica na Universidade de Hull, pegue e divide as diferentes áreas, né, do tronco encefálico e aí estuda cada nervo do tronco encefálico individualmente por área, tá? E aí você vai construindo conhecimento, né? Quebrando, fragmentando, né? Para ficar mais fácil. E aí depois tenta escrever, tenta desenhar e isso vai ajudar vocês a memorizar, reter aquela informação. Bom, nervo acessório, sem mais delongas, é um nervo que inerva, meio óbvio, né? Os músculos esternocleidomastoide e trapézio, que eles estão envolvidos no movimento da cabeça e dos ombros, tá? Basicamente. Lesões aqui causam fraqueza ao virar a cabeça ou ao erguer os ombros. Mas claro que tem uma série de outros fatores que podem estar envolvidos que podem levar a esses sinais. Médicos especialistas da área, por favor, compartilhem o conhecimento de vocês aí com a gente. Meu conhecimento é clínico anatômico, né? E embora eu tenha dado aulas aqui para alunos de medicina na Universidade de Hull e Universidade de York. Agora a gente tem o nervo hipoglosso, gente. O nervo hipoglosso ele controla os movimentos da língua, né? E lesões aqui podem causar dificuldade para falar ou engolir, tá? Então, gente, esse aqui é o tronco encefálico. Estes são os nervos. Vocês já perceberam que é uma estrutura importante, né, que tem funções importantes, essenciais, né, à vida, principalmente para coordenar por coordenar atividades sensoriais e motoras. Agora, vamos encerrar essa aula aqui com uma pequena sessão de perguntas e respostas. Bom, se você acompanhou a aula até algum momento, eu vou deixar aqui algumas perguntas para vocês. Na verdade, eu vou deixar uma pergunta hoje.
põe aí nos comentários qual nervo na ordem que eu apresentei aqui. Vamos dizer, desculpa, gente. Coloca o número do nervo de cada um dos nervos que eu apresentei aqui nessa aula. Lembrando que os nervos, eles são numerados, tá? A gente tem o primeiro nervo, segundo nervo, terceiro, quarto, né? Então, por favor, se vocês tiverem aí tempo, disposição ainda, escrevam a numeração de cada um dos nervos que compõem o tronco encefálico. E aí, na próxima aula, eu vou estar falando mais sobre o tronco encefálico, tá? Esse era o meu conteúdo para hoje. Geralmente, quando eu faço esses vídeos, antes de encerrar esse vídeo, né? Geralmente, quando eu filmo em inglês e coloco no meu canal no YouTube, que é o mesmo nome não Léo Soma Chen, não, é o Visual Med by Leo. Lá vocês vão poder assistir. Hoje eu tenho, deixa eu ver, eu não tenho ideia de quantos vídeos eu devo ter lá, mas eu devo ter aproximadamente em vídeos uns 20 vídeos, 30 vídeos de anatomia, e em shorts eu devo ter quase 300 ou 400. Então tem bastante conteúdo lá, gente. Tem muitos quizzes lá no início do canal. Por favor, se vocês puderem dar o suporte, eu agradeço. Sigam lá no canal, no YouTube, aqui no TikTok. E a próxima aula, dependendo, quarta-feira, vai ser sobre essa estrutura aqui, tá? Vamos mantendo contato aí. Mínimo 3 aulas por semana. Neuroanatomia in depth, ok? Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e vejo vocês no próximo vídeo.